Professor JV, o senhor diz que toda a moda do Ocidente se tornou indecente por conta da exposição de partes do corpo da mulher casada que, a rigor, foram feitas para pertencer tão somente ao olhar do marido. Assim sendo, qual a lógica das roupas indecentes? Meu prezado, entenda a história que vou lhe contar. Na verdade, a questão da nudez está desvirtuada desde a queda do homem. Porque o primeiro casal, andavam nus, todo mundo sabe disso. E após a queda, foi necessário a providência das roupas. Não apenas porque eles perderam os poderes de controle da natureza e, portanto, a natureza se voltou contra eles, jogando para cima deles vírus, bactérias, todo tipo de coisa, e também o corpo deles, por sua vez, perdeu o controle sobre o sistema imunológico, eles, portanto, ficaram mais frágeis. Então, em vista de tudo isso, Deus realmente orientou que eles se cobrissem, até porque dormiam no chão, podiam dormir em grama, etc. E com as roupas estariam mais protegidos, não apenas de insetos e germes, como também das intempéries, do clima ruim, de chuva, etc. Porque a natureza inteira passou a apresentar esses efeitos negativos do clima e, portanto, o casal sofreria mais. Porém, o que aconteceu? O tentador que fez com que o casal caísse passou a usar esse recurso da roupa para justamente atiçar a curiosidade do homem e aumentar a tentação e o desejo pelo corpo. Coisa que absolutamente não haveria problema nenhum se de fato os casais fossem casados e, portanto, estava tudo dentro da permissão de Deus. Porém, o tempo foi passando e então esse jogo de fazer com que os homens desejassem outras mulheres, isso foi se processando de tal maneira que o demônio passou a usar roupas, ou seja, a diminuição das roupas, fazendo com que as mulheres passassem a usar roupas que mostrassem parte do corpo para atiçar outros desejos dos homens e, portanto, a infidelidade começou a partir daquele momento. Então, levando isso em conta, qual seria o problema ou onde estaria o erro lógico das solteiras que usam roupas indecentes? Meu prezado, entenda essa história de uma vez. O fato de as mulheres usarem roupas indecentes, esse é o problema, ou aí está o problema do Ocidente, de um modo geral. Porque o uso de roupas indecentes torna a vida social insegura, sobretudo para as mulheres. De qualquer forma, o que temos que nos lembrar é que uma mulher casada, ela tem o seu corpo para o marido. Deus fez o homem e a mulher para se curtirem sexualmente após um casamento, após uma união oficial em cartório e na igreja, isto é, perante a sociedade civil e religiosa. Essa foi a ideia que Deus tinha. Evidentemente, desta forma, já que o sexo foi planejado por Deus para ser praticado desta forma, então a nudez do casal, a nudez do marido e a nudez da mulher era apenas para ser trocada reciprocamente na intimidade do casal. Então, evidentemente que a mulher casada deveria não ter qualquer tipo de pudor em relação ao seu marido, sobretudo entre quatro paredes, pois esta seria a fórmula da felicidade do casal, porque a nudez dela pertence ao marido, como a nudez dele pertence à esposa. Então este era o padrão. Quando o mundo foi decaindo, chegamos à pós-modernidade, onde a influência dos espíritos malignos, sobretudo os espíritos sensuais, os espíritos lascivos, que antigamente se chamavam de íncubos e súcubos, passaram a sugerir que qualquer mulher, mesmo as casadas, passasse a expor a sua nudez em público e que, portanto, todos os outros homens passassem a ver as partes dela que caberia apenas ao marido ver. Então, olhar na sociedade mulheres casadas que usam shorts muito curtos, mini saias, decotes muito grandes, isso de fato é a influência dos espíritos malignos, dos espíritos lascivos, tentando destruir a moral das mulheres, acabando, portanto, com a moral cristã no mundo. Esse é o ponto. Por isso que o Ocidente está em decadência, uma decadência acelerada,
porque as mulheres embarcaram na onda, do mesmo modo como a Eva embarcou na onda da serpente. As mulheres atuais embarcaram na onda desses espíritos lascivos e então passaram a usar o corpo como uma vitrine de carnes expostas para, vamos dizer, atiçar o instinto sexual dos homens de maneira absolutamente ilógica. Porque, evidentemente, vamos dizer assim, 99% das mulheres que se expõem, sobretudo as mulheres casadas, elas de fato não estavam querendo atrair para si olhares de homens completamente indignos e indecentes, muitos deles doentes, mentalmente doentes, que podem até chegar às vias de um estupro. Então, sem dúvida, essas mulheres não queriam isto. Então, se embarcaram numa canoa furada dessas, que é andar com roupa de tal maneira que estão se arriscando na sociedade, evidentemente foi uma hipnose, quase, vamos dizer assim, uma proposta completamente, vamos dizer assim, anestesiante da cabeça, ou seja, inconsciente. Uma proposta que vem sem aproveitar o racional nas mulheres. Uma proposta que entra apenas pelo emocional e confunde, uma proposta que entra na confusão da cabeça para que elas possam esquecer o que a própria lógica delas manda e passem a andar apenas pelas emoções. Então esqueçam completamente a razão e andem apenas pela emoção. Então isto foi o que essas propostas desses espíritos malignos fizeram. Portanto, aí está o quadro já na pós-modernidade, quando nem mesmo as mulheres casadas usam mais roupas decentes e, portanto, neste clima que aí está, hoje não se pode definir mais ou distinguir mais o que são as mulheres decentes e as indecentes. E a sociedade inteira agora confunde, não sabe mais de fato quem são umas e outras, e, portanto, a própria palavra decente está hoje, assim, vamos dizer, démodé, já saiu de moda, e daqui a pouco ninguém mais vai saber o que é isso. É esse o quadro que nós estamos agora. Sim, meu amigo, e tudo isso que nós acabamos de dizer na primeira resposta poderia ser colocado apenas em termos da mulher casada, sem dúvida. E aí alguém poderia dizer assim, ora, se há esse pudor e esse cuidado em não expor as partes íntimas do corpo na sociedade, se isso daí Deus estabeleceu apenas para as mulheres casadas, qual o mal que haveria das mulheres solteiras mostrarem decotes, minissais, etc. Qual seria o mal? A rigor, nós podemos pensar que a rigor nenhum. Porque a mulher solteira, ela tem uma certa dificuldade pela competição, pelo fato de existir mulher demais no mundo, e até mesmo porque muitas vezes a beleza do rosto já não atrai mais os homens. Então, em termos, poderia pensar que as mulheres solteiras deveriam se expor, mostrando as partes íntimas, decotes, enfim. Seria, vamos dizer, algo a pensar, né? Algo pensável. Porém, o que temos que observar é que quando as solteiras fazem isso, mesmo aquelas que não têm namorado, que fazem isso, que usam roupas minissais mostrando o fundo das calças, decotes exagerados, quando elas fazem isso, o problema é porque elas saem com esse tipo de roupa para atrair determinado homem, isto é, elas estão pensando num homem, elas estão pensando em ter um namorado, estão pensando em conseguir alguém que realmente seja o par delas, ou vamos dizer assim, seja a cara metade delas, ou seja, a costela delas, né? Então elas estão pensando em encontrar esse par, porém quando usam as roupas indecentes, não estão atraindo o olhar apenas desse homem especial que elas estão esperando. Pelo contrário, estão atraindo o olhar dos mais diversos tipos de caráter e de mau caráter, de homens que passam por elas simplesmente olhando para o corpo, desejando apenas o corpo, pensando só no corpo, e não apenas isso, como realmente pensando no uso descartável da mulher, ao ponto de pensarem apenas, vamos dizer assim, numa vagina ambulante, ou num ânus ambulante, e descartar aquilo depois de alguns usos, ou até mesmo em questão de estupro. Então, a mulher que usa roupas indecentes, mesmo sendo solteira e mesmo não tendo namorado, ela está sendo ilógica, se mais uma vez ilógica, porque
quando ela usa o corpo quase nu, ela está atraindo os olhares de homens que não merecem vê-la, ou não merecem ver aquelas partes dela. E, portanto, isso vai contra o que ela pretendia. Porque ela pretendia encontrar um namorado decente, um cara que realmente tenha percebido a beleza dela e queira um namoro sério, quem sabe até um casamento. Então, ao usar roupa indecente, ela está atraindo as piores espécies de criaturas, os piores tipos de sujeitos. Os tarados, os pedófilos, os ninfomaníacos, os estupradores. Então, está atraindo a pior espécie de gente. Por isso que a mulher não deveria usar roupa indecente mesmo sendo solteira. Isto é, ela deveria tentar guardar o seu pudor e, se mostrasse, vamos dizer assim, mais intimamente para o homem, seria então para o seu marido, ou no máximo para um noivo já próximo de um casamento. E seria o quê? Mostrar apenas um busto um pouco mais bonito, um pouco mais descoberto, uma saia um pouquinho menos longa. Aí sim, ela estaria cumprindo uma lógica e estaria sendo, vamos dizer assim, racional na sua procura de encontrar um grande amor. É isso.